Olá, bem-vinda à aula. Eu estou muito feliz de você participar dessa aula gratuita sobre relacionamentos. E antes de eu começar a te passar as 3 ferramentas indispensáveis para qualquer tipo de relacionamento bem-sucedido, eu quero falar um pouco mais sobre relacionamentos em si. Eu reparo cada dia mais pelas mensagens que eu recebo, pelos e-mails que eu recebo, que é muito difícil a mulher conseguir se relacionar com seu parceiro de uma forma eficaz, de uma forma que tenha qualidade no seu relacionamento. Eu vejo que muitos relacionamentos caem numa rotina, caem nas brigas, caem numa falta de comunicação. E é muito importante que você comece a perceber o porquê que isso está acontecendo. Por que todos os seus relacionamentos em algum ponto deram errado. Por que todos os seus relacionamentos em algum ponto você não consegue expressar, dizer o que você quer. E principalmente você não consegue fazer com que o seu parceiro também reaja a algumas situações ou se comporte de um tipo de forma. É muito importante você começar a avaliar isso e a perceber. Eu vejo que muitas pessoas falam como que um relacionamento saudável deve ser, como que você tem que se comportar, como que você tem que fazer. A gente tem muito conteúdo, e principalmente na internet, a gente tem muita informação. Mas a questão é, ok, eu tenho que me comunicar melhor com meu parceiro, eu tenho que entender, eu tenho que ceder, eu tenho que ter uma visão congruente com ele, a gente tem que saber onde ir, os dois têm que saber onde ir. Não adianta você estar num relacionamento onde um deseja A e você deseja B. Isso a gente sabe, né? Mas como que a gente faz? Como que a gente compreende realmente isso na nossa vida? Como que a gente executa realmente? Porque na hora da briga, na hora da discussão, na hora das diferenças, esse conselho, né, essa avaliação muito superficial não leva a gente a lugar nenhum. E eu quero que você realmente perceba o poder dessas 3 ferramentas que eu vou te passar. São apenas 3 ferramentas, tem várias que eu vou passar, mas isso vai ser no bônus do treinamento intensivo, tá? Mas eu quero que você observe bem essas que eu considero uma das principais, uma das fundamentais para qualquer tipo de relacionamento ser bem sucedido. Aqui não é um simples conselho, aqui não é uma simples avaliação, porque eu sempre digo, se conselho fosse bom, se dava, né? Se vendia, mas na realidade cada pessoa é uma pessoa e você tem que perceber isso, que você é única e que seu parceiro é único também. Vamos lá? Então a primeira coisa que eu quero te dizer é sobre a ferramenta do ser. Vou até anotar aqui. Ser. O que vem a ser a ferramenta do ser? É a ferramenta da gente identificar que o homem não é uma mulher. Olha que coisa louca, né? O homem não é uma mulher. Logo, um homem não sendo uma mulher, um homem sendo diferente de uma mulher, isso significa que ele age, ele pensa e ele se comporta de forma completamente diferente a você. Isso aqui é muito diferente do que é isso aqui para mulher e para homem. Comportamento, as ações são totalmente diferentes. Sabe o que acontece? Por que a maioria dos relacionamentos entra em conflito nessa primeira ferramenta? É que a mulher procura um homem feminino. Um homem que se comporte, que pense, que avalie, que tenha ações iguais a uma mulher. Aí está o principal erro de todo tipo de relacionamento. Muitas vezes a gente diz assim, nossa, mas ele poderia ser mais sensível, ele poderia se comportar assim, ele poderia me surpreender, ele poderia conversar mais, né? Você já sabe que muitos homens dizem, nossa, vai ter uma DR, a famosa DR, eu não quero conversar, você vem de novo falando sobre isso, não. Ou seja, você tem que perceber, eu quero que você perceba agora, principalmente com essa ferramenta, ser. O homem é diferente de você. Um homem não é uma mulher, um homem não é um ser feminino. Quando você procura no seu relacionamento um ser feminino, você vai ter um grande erro, um grande fracasso na hora de se comunicar com ele. Isso é fatal para o seu relacionamento. Quando você começa a procurar que esse homem seja muito mais sensível ou se comporte da maneira que você age, aí tem um grande erro. Você já com certeza já ouviu assim, nossa, eu gostaria muito que ele fosse tão sensível como eu, ou que ele pensasse como eu. Uma coisa é ele ter as mesmas vontades, os mesmos desejos, olhar o futuro também igual a você, porque isso é fundamental.
os dois convergirem para um mesmo desejo. Agora, uma coisa é os dois querendo a mesma coisa, outra coisa é enxergar e se comportar da mesma forma. Não é porque ele se comporta de uma forma totalmente diferente a você que ele não vai querer a mesma coisa que você. Você percebe isso? Uma vez, numa das lives, eu lembro que uma menina falou assim: ai, a gente está se casando, a gente está brigando muito porque nos preparativos do casamento a gente briga. Ou seja, o que ela queria? Que ele se comportasse da mesma forma que ela está se comportando em relações preparativas, ou seja, ela provavelmente queria que ele fosse experimentar os docinhos, definir o cartão de não sei o que, a cor da decoração, o bolo, sabe? E às vezes ele não queria isso, mas isso não significa que ele não valorizasse isso e que ele não quisesse se casar. Simplesmente para ele era muito chato fazer isso. Ou seja, ela queria um homem feminino, um homem que valorizasse as mesmas coisas que ela valorizava ou como ela valorizava. Você percebe isso? Quando você dominar esta ferramenta, que se chama ferramenta do ser, você vai começar a tirar um peso das costas, sabe? A tirar um peso do seu coração de achar que só porque o seu parceiro não se comporta como uma mulher, não se comporta necessariamente como você acha que deveria se comportar de uma forma feminina, não significa que ele não te ame, que ele não deseje te agradar, ou que não deseje fazer alguma surpresa agradável. Aí você me diz assim, e inclusive eu já tive relacionamento de homens muito mais sensíveis, né? Que conversavam, gostavam de conversar mais, que eram mais carinhosos, enfim, tinha algum tipo de comportamento mais feminino. Mas isso era um comportamento pessoal dessa pessoa. Não significa que todo homem, na sua integralidade, seja assim. Até aquele homem mais sensível, com certeza, ele tem traços fortemente masculinos, porque ele é um homem. Então, a primeira dica que eu quero que você guarde, o primeiro segredo e principalmente a primeira ferramenta que você vai utilizar no seu relacionamento é o quê? Ele não é uma mulher. Logo, não espere comportamentos. O que eu estou querendo dizer com essa ferramenta é assim, a partir do momento que ela está bem clara para você, você vai conseguir não esperar coisas que são suas, que são comportamentos seus. É a mesma coisa que você queira ir para uma loja, comprar um sapato e achar que ele vá também contigo e adorar comprar sapato. Ele vai achar um saco, ele não vai gostar. É muito importante você perceber essa diferença, tá? Agora a gente vai para a segunda ferramenta. A segunda ferramenta, calma aí, gente. A segunda ferramenta é do pare. Stop. Essa é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. Extremamente poderosa. Que significa o quê? Pare. Muitas vezes, quando a gente está no meio de uma briga, muitas vezes quando a gente quer que o nosso parceiro faça alguma coisa, se comporte de algum tipo, de uma maneira, a gente normalmente faz o quê? Reclama. A gente reclama, a gente briga. Em vez da gente simplesmente expressar para ele o que a gente quer, como que a gente quer que aconteçam essas coisas. Eu quero te explicar uma coisa muito, muito importante sobre reclamação. Quando a gente reclama para alguém, para essa pessoa, o que essa pessoa vai fazer? Ela não vai receber essa reclamação de uma forma positiva, de uma forma boa. A primeira coisa que essa pessoa vai fazer meu bonequinho, quando a gente reclama é rebater, se defender. Mesmo que ele até concorde com você, quando você reclamar, ele vai se defender. E quando ele se defender, acabou qualquer tipo de comunicação. Acabou qualquer tipo de diálogo. E aqui, ó, dessas duas setinhas de reclamar e se defender, surge a briga. Quando surge a briga aqui, você percebe que uma seta vai para cá e outra seta vai para cá? As duas não vão na mesma direção? Esse é o problema da reclamação. A gente não chega a lugar nenhum quando a gente reclama. Percebe só quando você estiver perto de alguém que essa pessoa só reclama. E olha, eu também reclamo muito. É uma ferramenta muito, muito difícil de utilizar. Mas é uma ferramenta que tem que ter uma coisa que eu chamo hábito. Todo dia você tem que treinar isso. Todo dia você tem que colocar na sua cabeça o que eu vou chegar, o que eu vou ganhar reclamando. Ele vai se defender. Se ele vai se defender, então acabou.
Não adianta você falar. Não adianta dizer, nossa, como que eu tô cansada, você não faz isso pra mim, você não me ajuda, você não faz com que eu consiga, ou você não me dá um tempo, você não me, sei lá, incentiva a sair de casa, me arrumar, ou voltar a trabalhar, ou enfim, qualquer coisa. Quando você começa a falar isso, simplesmente o homem fecha os olhos, fecha os ouvidos, se defende e não te escuta. Ou seja, o que você tem que fazer com esta ferramenta? Você vai começar a fazer a última ferramenta. Você vai utilizar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta que eu chamo de D, ferramenta D ou ferramenta do diálogo. Olivia, eu sempre falo com meu marido, mas ele não me ouve. Mas como que você fala com ele? Será que todas as vezes que você falou com ele, você não teve um pouquinho daquela segunda ferramenta, que é a ferramenta da reclamação? Será que você realmente sabe se comunicar? O segredo da ferramenta do diálogo é a comunicação. Comunicação. Você sabe realmente se comunicar com a pessoa que está do seu lado? Você realmente sabe observar como que ele recebe o que você fala? Eu quero te dizer uma coisa, que o grande segredo da gente se relacionar com alguém é a gente saber conversar com essa pessoa. Você vai me dizer assim, mas eu tento conversar, mas eu não consigo. Mas eu vou te dar um pequeno exemplo. Aquelas pessoas que você convive, ou um grande amigo, você diz, nossa, é tão bom estar com essa pessoa porque ela sempre me entende. É fácil conversar, a gente troca muitas ideias. Sabe por quê? Porque você começou a identificar pontos que são iguais entre os dois, entre as duas pessoas. Quando os dois são iguais, sabem se comunicar, ou seja, a comunicação, não entra em conflito. Normalmente, e aí você vai começar a perceber que quando a gente reclama, fazendo a outra ferramenta, a gente só reclama, a gente só briga, a comunicação acabou. Você não consegue chegar nesse ponto aqui. Você não consegue dialogar, você não consegue trocar, você não consegue conversar. Porque para você começar a trocar, para você começar a dialogar, você tem que ter harmonia. Você tem que ter um equilíbrio nisso. E quando você não tem isso, não existe. Lembra? Reclamar, defender, aqui não existe harmonia. Um tá indo em outra direção. Não dá para você conseguir fazer isso. E agora eu vou te remeter à primeira ferramenta. Lembra a ferramenta do ser? Ou seja, quando você procura um homem feminino, ou seja, ele é um homem, né, masculino. Pela essência, o cérebro dele funciona de outra maneira. Quando você procura isso aqui, esse quadradinho aqui, para esse redondinho, tá vendo que é um conflito? Aí depois, você já viu que não conseguiu fazer isso, porque ele não fez o que você queria. Aí você começa a reclamar. Aí ele começa a se defender. Você percebe que você está começando, você dá sinais contrários ao que ele te devolve? Ou seja, você nunca vai chegar a essa última ferramenta, que é a ferramenta do diálogo, que é a ferramenta da comunicação. Você precisa se comunicar de uma forma equilibrada com ele. E eu vou te ensinar como. De uma forma muito clara. Vou ir para cá, que eu já escrevi. Primeiro, você tem que identificar a forma como que ele se comunica com você. A forma como que ele faz isso com você. A forma como que ele normalmente age. Se numa briga, por exemplo, de uma reclamação, que você está reclamando, né? Ele começa a ficar calado, ele começa a ficar em silêncio, ou ele começa a ficar explosivo, você tem que saber como que você tem que reagir a isso. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás e a gente avaliar o que está acontecendo. Vamos dizer, que não está uma bagunça, né? Então, quando a gente tem uma bagunça, a gente não vai conseguir perceber alguma coisa de uma forma mais clara. Então a gente tem que fazer isso. A ferramenta do diálogo faz isso. Apaga, ou seja, silencia. Silencia um pouco o seu coração e começa a ouvir mais ele. Perceber como ele quer que você se comunique com ele. Porque às vezes a diferença dele fazer o que você quer, a diferença dele te entender, te apoiar e te ajudar é simplesmente você saber como que ele funciona. Você percebendo como que ele funciona, você vai começar a poder se comunicar de uma forma mais equilibrada. O grande segredo de todo relacionamento é a comunicação, o diálogo.
Não adianta você conversar. Ó, eu falei comunicação antes do diálogo. Porque não adianta você não saber se comunicar e ir para o diálogo. Porque o seu diálogo vai ser de reclamação, o seu diálogo vai ser de esperar um comportamento que não é da essência dele e ele não vai ser assim. Por favor, eu quero que você anote agora no papel. Agora, vai lá, procura, que eu vou esperar. Pegou? Olha só, para esse vídeo então se você não pegou. Você vai escrever ser. Ser. Aí você vai escrever stop, que eu pare. Aí você vai escrever D de diálogo. Tá? Você vai pegar aqui ser. Ok, você sabe que o seu parceiro homem, obviamente. E você vai olhar para esse seu parceiro e identificar como que ele é, né? Ele é explosivo, ele é mais sensível, ele não gosta de conversar, ele gosta de conversar e você vai elencar aqui, ó, no papel. Aí depois você vai fazer isso aqui. Stop. Esse aqui é pra você, tá? Isso aqui é pra identificar nele, isso aqui é pra você. Aqui você vai fazer, vai lembrar desse H. H ou coloca hábito. Isso aqui tem que ser diário. Você vai começar a parar de reclamar em tudo. Tudo. Aí você vai, Lívia, mas eu tô reclamando, eu reclamo porque eu preciso de ajuda. Até hoje não resolveu. Você percebeu? Que tal você experimentar isso hoje? Você vai criar o hábito de silenciar um pouco. E você perceber que você não vai chegar a lugar nenhum. Lembra? Reclamação, defesa. Acabou. Ou seja, a gente tem um conflito. E por último, depois de fazer isso aqui, você vai começar a tentar. Eu digo a tentar porque você vai começar no primeiro dia a silenciar. Você vê que vai acontecer alguma coisa e que sempre acontece, uma briga ou uma situação que você não te agrada, você vai silenciar, você vai perceber as características dele e você vai observar. Quando você observar no segundo dia, você vai começar a mudar a sua forma de se comunicar com seu parceiro. A comunicação vai ser outra. E para isso eu vou te dar um exemplo muito, muito poderoso. Existem vários que eu dou na aula, mas eu vou te dar só um hoje, porque você tem que partir do princípio, você tem que partir do início. A ferramenta do eu, que é uma ferramenta de comunicação. Eu. Todas as vezes que você quiser alguma coisa, ou quiser realmente reclamar ou pedir, você vai dizer para ele assim: olha, fulano, sei lá, olha, Francisco, para mim é muito importante isso. Eu sinto essa necessidade. Eu gostaria que você me ajudasse. Eu gostaria que você pegasse aquela panela. Você poderia, por favor, ficar com a Maria? Porque eu gostaria de tomar um banho, ou é importante para mim. Joga para você. A ferramenta do eu é jogar a responsabilidade para você. É como dizer para ele: eu sei, ele vai entender isso. Eu sei que você precisa descansar, eu sei que você acabou de chegar do trabalho, não quer ficar com a criança, ou eu sei que isso, aquilo. Mas eu preciso disso, é importante para mim. Se você dizer isso para ele, ele vai entender: opa, ela está precisando de ajuda. Talvez eu possa ajudar ela nisso. Para ele é muito mais fácil. Para homem, quando a gente complica demais, ele não sabe o que é fazer, ele não sabe onde ir, ele não sabe como agir. Então, quando a gente fala para ele: faz isso para mim, de uma forma carinhosa, dizendo que isso é importante para a gente, ele vai fazer. Você percebe essa diferença? Ou seja, muitas vezes você não dá conta, é importante. Não dá conta. Quando você dá conta de tudo, ele não precisa te ajudar em nada. Porque você é uma super mulher. Às vezes, você até dá conta e não precisa falar isso para ele. Mas pede para ele te ajudar em pequenas coisas. Comece em pequenas coisas. Fulano, você poderia me ajudar nisso? Porque é importante para eu poder segurar fulano, para eu fazer isso. Para eu, entende? Como se fosse que você está fazendo muitas coisas. Para eu não sei o quê. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai te ajudar nessas pequenas coisas. Aí você vai, ó, fazendo a grande pirâmide do eu. O eu pequeno, a gente começa com uma coisa elementar, pequenininha. Aí a gente vai subindo para uma coisa maior, uma coisa maior, uma coisa maior. Daqui a pouco a sua comunicação vai melhorar muito mais. Só com esse tipo de exercício, com o exercício do eu. Bastante coisa, né? Deixa eu deixar aqui a caneta.
Espero que tenha contribuído com você. Se você fizer utilizar essas 3 ferramentas, mas esse exercício eu te garanto que o seu relacionamento vai melhorar muito. Até esse relacionamento que está ruim agora, que está complicado agora. Eu sei que vai te ajudar bastante. Eu quero muito que você utilize isso e jogue isso para o papel. Por que eu te digo para jogar no papel? Porque quando a gente coloca no papel, a gente reafirma essas ideias na nossa cabeça. A gente reafirma para a nossa mente o que a gente tem que fazer. E a gente não esquece, tá bom? Se você quiser se aprofundar mais nesse conteúdo, se você quiser entender ou ter mais acesso a essas ferramentas, se inscreve no meu curso. O curso intensivo Mãe Sem Limites é um curso muito bacana e inclusive eu tenho um bônus que eu coloquei totalmente gratuito dentro do curso, que é sobre relacionamentos, que eu dou inúmeras ferramentas de como você facilitar a sua forma de se relacionar. Eu quero que você perceba aqui, através dessa aula, que não é um simples conselho, não, é uma autoajuda, ou seja, o que eu estou te ensinando, eu estou te dando ferramentas reais para você utilizar no seu dia a dia e mudar a sua realidade. Agora eu acho que você vai começar a perceber de uma forma muito mais clara que só depende daqui. Quando a gente pensa e muda a nossa forma de pensar e principalmente tem ferramentas reais, porque não adianta dizer sim, eu vou querer, eu consigo, pensamento positivo, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você não tem ferramentas. Quando você tem ferramentas reais, você consegue mudar a sua realidade. Espero que você tenha gostado dessa aula. Passe para outras pessoas, pede para se inscrever, para assistir essa aula, ter acesso a essa aula e se inscreve no curso intensivo. Acredito e realmente vai te ajudar bastante em vários aspectos da sua vida, tá bom? Beijo, beijo. Até.